Fair Play financeiro aprovado pela CBF para 2026? É isso mesmo, galera. Vamos trazer aqui um assunto muito polêmico e que tem repercutido na mídia brasileira, principalmente agora, depois que o Flamengo bateu o pé e não deixou o Thiago Maia ir para o Santos, já que a equipe paulista não apresentou garantias financeiras. Vocês concordam? O Fair Play financeiro é a melhor coisa a se fazer no futebol brasileiro? Participa aqui do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários. Vamos trazer um recorte falando tudo sobre este assunto agora. Bom, a gente vai falar de Flamengo agora. O Pedro Henrique Torre volta aqui ao nosso Sport Center para explicar também a situação de Thiago Maia, Flamengo, Inter, Santos. Fala, Pedro, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Um beijo para você. Fala, pessoal, tudo bem? O Flamengo segue na preparação para a semifinal do Campeonato Carioca. Tem jogo contra o Vasco, semifinal, jogo de volta importante neste sábado, Maracanã, 17h45. O Flamengo venceu o primeiro, 1-0 no estádio Newton Santos, no Engenhão, gol do Bruno Henrique. Então pode até perder por um gol de diferença, que vai à sua 7ª final consecutiva do Campeonato Estadual. O que deu uma agitada no ambiente rubro-negro foi a questão do Thiago Maia, uma disputa aí, digamos, com o Internacional. O Internacional estava prestes a negociar o volante com o Santos, e aí o Santos assumiria a dívida de 3,5 milhões de euros que o Internacional ainda tem com o Flamengo e ainda pagaria um valor a mais para o Internacional. Mas o Flamengo, interessado nessa negociação, exigia garantias bancárias, garantias financeiras do Santos, que o Santos não conseguiu apresentar alguma garantia que agradasse ao Flamengo. A negociação, então, foi por água abaixo. O Internacional, insatisfeito, divulgou uma nota falando que cumpriu tudo o que estava acordado, mas por outras partes o negócio não saiu. O Thiago Maia se reapresentaria. Aí o Flamengo, insatisfeito com a nota do Internacional, também divulgou uma nota oficial afirmando que o Thiago Maia foi negociado em março de 2024 e aí depois o Internacional não cumpriu as condições financeiras, os prazos. O Flamengo foi até a CBF tentando ali contestar de alguma maneira, ainda não recebeu o retorno do órgão, que a partir de agora vai sempre exigir pagamentos à vista ou então garantias financeiras para clubes brasileiros diante de todas essas situações aí que aconteceram. Então, um imbróglio financeiro entre as equipes. O Thiago Maia fica no Internacional e a dívida ainda permanece referente à transação, referente internacional ao Flamengo, diante da negociação do Thiago Maia. Uma grande confusão entre as partes. O Flamengo também busca reforços aí, quer contratar o Jorginho. José Boto tem aí uma possibilidade de encontro nos próximos dias com os agentes do jogador. Ele pode ser inscrito na janela do meio do ano, 10 dias antes ali do Super Mundial de Clubes. As questões financeiras estão sendo alinhavadas, então o Flamengo tem esperança de contar com o jogador que tem contrato até o fim do meio deste ano com o Arsenal. Boa, Pedro, obrigada. Explicando aí esse imbróglio, né, entre os clubes. A gente tem números do Thiago Maia para trazer aqui para a nossa conversa também. Desde a sua estreia pelo Internacional, 39 jogos, 36 como titular, 68,2 minutos por jogo, 2 gols e 4 assistências. E aí a negociação ia ser feita com o Santos, não rolou, o Flamengo ainda também cobrando o Internacional alguma coisa dessa negociação. Enfim, Thiago Maia que fica amarrado em tudo isso, mas segue no Inter. Eu lamento muito pelo Thiago Maia, né? Porque, como a gente viu, não era um atleta que estava no mercado à disposição. Um cara que é importante desde que chegou no Inter. No Inter tinha essa possibilidade de mercado e isso quanto impacta também na preparação que ele teve. Sim. Vai voltar, vai ser utilizado no Inter. Mas é lamentável essa situação e, sinceramente, eu vejo o Flamengo no seu direito. A gente normalizou muitas posturas financeiras ou que não cabem em relação a clubes com seus endividamentos e vai empurrando muitas vezes a situação. E eu acho que o Flamengo está no total de direito, né? Até citou o exemplo do Cuiabá em relação ao Santos com a venda do Joaquim.
E isso tudo acaba influenciando até no campeonato, porque clubes que deixam de repente receber dinheiro, por transferências que acabaram fazendo, o que poderia ser realocado para contratar outros jogadores, mas não acabam recebendo, e o Flamengo, tendo em vista que já sofreu com essa situação, tem direito de pedir essas garantias. Então, que esse tipo de situação sirva de exemplo para não se tolerar mais coisas que são completamente naturalizadas. E aqui eu não estou falando exclusivamente contra o Inter, é que o Inter é o clube em questão, mas você vai citar exemplos que envolvem o próprio Corinthians, Atlético Mineiro, outros clubes que também tiveram esse tipo de... que estão sendo cobrados por outros por não terem pago. Então, acho que o Flamengo, sinceramente, ele está coberto de razão no que ele está fazendo. Só lamento, como falei, por conta do jogador, que em meio a essa indefinição é ele que fica de fora, né, focado em resolver a situação, e vai voltar, vai ser utilizado, não duvido nada disso, mas perdeu um período de temporada, vai precisar fazer readquirir o ritmo de jogo antes de voltar. Então ele já teve esse começo de temporada impactada por algo que não compete a ele. A nota do Inter é de uma cara de pau absurda. Assim, é rever completamente os valores, tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, uma prática antiga, né, de se fazer futebol, porque é muito simples, o Internacional deve ao Flamengo. O Flamengo está corretíssimo na nota que ele acabou colocando, né, na internet, nas redes sociais, porque o Flamengo tem um ativo e não recebeu por esse ativo. O Internacional tem uma dívida que ela não foi cumprida. É muito fácil botar no papel, né? Mas tirar do papel e colocar na prática requer um pouco mais de profissionalismo. Óbvio que a gente entende que o Internacional teve questões complicadas no ano passado, né, por tudo que foi afetado, mas achei inadmissível a forma como o Inter se posicionou. E o pior essa negociação já está andando há muito tempo, porque o Internacional, além de ter o desejo de passar essa dívida para outro clube, ainda quer ganhar um valor extra. E o Flamengo fica no meio disso tudo. O Flamengo está muito certo em pedir a garantia bancária, porque é muito simples, você tem que pagar. Se eu for comprar um carro, eu tenho que pagar o carro. E não é diferente no futebol, né? E essa bolha vai estourar, gente. A gente está comentando sobre isso aqui. Tem muita gente investindo que não pode. E em algumas oportunidades eu fico incrédulo e assustado que o clube que é devedor ainda tem a cara de pau de falar que está certo. E não está certo. Certo é quem paga em dia, quem compra e vai lá e deixa tudo certinho, né? Assim como diz o contrato. Então, assim, acho que o Flamengo está muito correto no posicionamento que ele teve. A gente acompanha agora o lado do Flamengo. O Pedro Henrique Storri está de volta. Pedro, como é que o Flamengo viu essa história toda, essa negociação que acabou não dando certo, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí. O Flamengo estava acompanhando atentamente, até porque era parte envolvida nessa negociação do Thiago Maia, essa triangulação, né? Thiago Maia com o Flamengo, Santos, Internacional. E ontem, depois dessa nota aí que você, enfim, descreveu bem aí do Internacional, o Flamengo ficou bem satisfeito com a nota do Internacional, até, enfim, mandando uma letra, enfim, sobre o Flamengo e o Santos não terem colaborado para a negociação sair e tudo mais. E o Flamengo divulgou a própria nota, dando a sua versão sobre o que de fato teria acontecido, falando que o jogador foi negociado em março de 2024 e depois, aí é bom até citar textualmente, o Flamengo diz que até o momento o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros. Aí o Flamengo acrescenta que entrou com uma cobrança oficial na Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF, não teve o retorno até agora e diante de tudo isso, o Flamengo adota a postura até este momento de que só vai aceitar negociações com clubes brasileiros com pagamentos à vista ou com garantias financeiras, que foi, segundo o Flamengo, que não aconteceu neste caso. Queria uma garantia que o Santos iria assumir essa dívida de 3,5 milhões de euros do Internacional referente ao Thiago Maia.
Então, como o Santos não conseguiu cumprir essa garantia financeira, poderia ser ali em direitos de transmissão, enfim, cotas que o Santos teria a receber, teria que se acertar com a detentora dos direitos de transmissão. Como isso não foi cumprido, a negociação não saiu. Houve a crítica do Internacional, o Flamengo se defende, e o Flamengo até cita o Cuiabá com o zagueiro Joaquim, enfim, outra negociação de outro clube nesse imbróglio todo aí. E aí, diante dessa situação, o Flamengo mantém o pé firme de que vai exigir sempre garantia financeira ou pagamento à vista. Lembrando que já houve o caso do Mateuzinho também, que aí foi outro problema. O Flamengo teve que mudar questões das garantias, aí, enfim, conseguir uma garantia que fosse, que lhe agradasse. E teve o caso do Hugo também, lembra todo aquele imbróglio? Garantias financeiras também, multas, enfim. Então o Flamengo adotou, principalmente agora, uma postura mais rígida sob o comando do Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente desde janeiro deste ano. Obrigado, viu, Pedro? Tá certíssimo, né? Os times querem tirar jogador do Flamengo e não querem pagar o Flamengo? Não é, é uma exigência simples, tá? Me comprova que você vai pagar só isso. Alheias. E aí o Internacional, ele usou o jogador, Sim. ele não pagou o Flamengo, ainda queria negociar com o Santos, que o Santos assumisse a dívida e ainda pagasse mais pro Inter. Sim. Quer dizer, usou, não pagou e ainda ia sair no lucro. O Flamengo, não é, Jailson? Ele tem exigido a questão das garantias porque, de fato, né, o Pedro citou pra gente, contou casos de clubes, né, recentes. Teve agora, só recente, foi o Mateuzinho, teve o Hugo também, os dois com o Corinthians, e agora essa questão do Thiago Maia. Quer dizer, se tem alguém que não está errado nessa história, é o Flamengo. O lance lá da nota oficial do Inter do razões alheias, aí é tirar muito o corpo fora, né? Foi o que você falou, do não encontrou nenhum otário. Porque você que ele tá tirando o corpo fora de algo que você realmente tem a ver com a história. O Internacional não pagou o Flamengo, então não é questão alheia. É questão de que o Inter tá bem inserido na negociação e não pagou uma outra negociação ao Flamengo. Sim. Não é questão alheia. Não é assim. E o Flamengo tá fazendo a parte dele, olha. Já sofri alguns traumas de relação de pagamento que não foram feitas e agora eu tô querendo uma garantia. Você vai me apresentar a garantia? Não. Você vai me pagar? Você vai pagar? Isso? Não, então o jogador continua no Inter. Eu acho que um grande exemplo recente é a situação do Cuiabá, né? Isso. O Cuiabá caiu para a segunda divisão. E aí? Como é que faz? Você deixa de ter jogadores competitivos ao seu lado, o seu time. Foram para outros clubes? Foram para outros times, os outros times ficaram e você caiu. Mas aí Aí, assim, não pode ser assim, né? Como não tem uma liga para punir, e tem... no mínimo regulamentar isso. Regulamentar. No mínimo, né, isso é questão da CBF. Sim. Não tem jeito, Bruno. Você tem que recorrer... você vai direto à FIFA. A FIFA, eu acho que é válido. Tem que ir à FIFA. Tem que buscar os seus direitos e buscar especialmente que as coisas não fiquem sem uma punição, sem a responsabilidade de pagar o que você falou que ia pagar. Mas antes da FIFA tem aqui, né, gente? Assim, a CBF não pode permitir. E a gente trabalha aqui com futebol internacional na ESPN, em La Liga, na Premier League, tudo. Sim, tá bom, você vai comprar, tem que ter uma garantia, você tem que mostrar a sua saúde financeira. Na Premier League, são 3 anos de observação. Se o seu clube deve mais de 105 milhões, ele pode se endividar. Não tem problema, ele pode se endividar. Ele não pode se endividar a ponto de ele não conseguir pagar. Senão, ele vai à administração. Sabe o que significa a administração? O seu presidente, seu diretor, sai. Mas a gaveta aqui, deixa a gaveta. O que tiver aí, tem foto do meu filho, deixa ela aí, quietinho. E aí vai chegar uma administração superior que não tem nada a ver com o clube, não torce pro clube, não tá nem aí. Tá devendo aqui 100 milhões. Quem que é esse jogador aqui? Vou vender. Isso. E aquele outro? Vamos vender. Não, mas essa é uma promessa da base. Não sei o que, não interessa. Não tô nem aí. Eu tenho que pagar as dívidas. Boa. Vai chegar alguém para equilibrar. E não é 1 ou 2 clubes. O Crystal Palace, ele foi resgatado na hora H. Ele estava indo assim.
E aí, na hora que ele estava indo para a falência mesmo, os caras chegaram lá. Crystal Palace, do? Crystal Palace. Do Texas. Foi antes do Texas. Foi antes, É. Bem lembrado. Steve Parrish. Então é isso aí, nação. O link do canal da ESPN Brasil ficará na descrição como forma de créditos. Esse assunto aí que vem chamando a atenção na mídia brasileira, depois que o Flamengo rejeitou, né, as condições financeiras, né, do pagamento para Thiago Maia, isso fez com que a mídia brasileira repercutisse bastante aí sobre um fair play financeiro no futebol brasileiro. E parece que é algo mais próximo do que a gente imaginava. Não só o Flamengo vem sofrendo com alguns clubes que compram e não pagam, assim como também outras equipes do futebol brasileiro vendendo jogadores, revelações para clubes grandes, e eles não estão cumprindo com tudo que foi acordado em contrato, né? O mais novo caso aí, o Corinthians, por exemplo, comprou diversos jogadores e não pagou, teve que atletas entrar na justiça, né, times entrarem na justiça para que o Corinthians efetue os pagamentos. O Flamengo sofreu com o Corinthians recentemente também com relação a Mateuzinho, e agora o mais novo caso sobre Thiago Maia, né? O Flamengo que recusou as garantias financeiras do Santos e não liberou o jogador para o clube paulista, uma vez que o Internacional também não cumpriu com o que foi acordado. Então o Flamengo se vê no direito de não adiantar mais um problema aí, já que o Internacional não pagou, imagine o Santos, né? Então o Flamengo aí com certeza está levantando uma bandeira para que o futebol brasileiro mude. E todos nós sabemos que fair play financeiro não tem nada a ver com investimento. Todos os clubes poderão sim investir. Até porque isso quer dizer muito sobre sua questão financeira. Se você tem dinheiro, você tem que investir sim pesado no futebol. Mas com o fair play financeiro implantado, você só pode investir aquilo que você arrecada. Ou seja, se você deve mais de R$1 bilhão, como é o caso do Corinthians, você não vai poder contratar e sair distribuindo dinheiro aí a torto e a direito. No futebol europeu, se você não paga um jogador, você é penalizado, né? Se você não segue a risca o fair play financeiro, você fica impedido de inscrever novos jogadores e até multado Então o futebol brasileiro já passou da hora de implementar esse sistema e esperamos que a CBF, juntamente com esses clubes que estão bem financeiramente, como é o caso do Flamengo, Palmeiras, né? São clubes que já têm consolidada essa questão financeira, portanto aí não pode mais ficar à mercê desses times que compram e não pagam. Então o Flamengo aí com essa repercussão sobre Thiago Maia, talvez a CBF, quem sabe, não analise com carinho, não veja um lado bom nessa implementação do fair play financeiro, para que assim as equipes se preocupem mais com a questão financeira, com a organização da instituição, porque quem tem a ganhar com tudo isso são os próprios clubes do futebol brasileiro, que com certeza irão crescer ainda mais. O Flamengo fez certo, o Flamengo não vai liberar um jogador que não foi pago para um clube sem nenhuma garantia financeira, correndo o risco de apenas adiar o problema. Isso é mais do que lógico que o Flamengo não ia aceitar esse tipo de proposta feita pelo Internacional, envolvendo aí o Santos nesse negócio. Então, para vocês, a única forma de resolver essa questão de comprar e não pagar é o fair play financeiro? Ou vocês acham que teria uma outra forma da CBF inibir esse tipo de atitude? Vamos participar aqui do nosso vídeo, deixar a sua opinião nos comentários. E é claro, se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento.